Olá, Tuane, tudo bem com você? Olá, Rose, eu tô ótima, e você? Seja muito bem-vindo, Obrigada. Tuane, a mais um podcast. Isso aí. E seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter orquídeas que florescem regularmente todos os anos e de uma forma 100% natural. Tuane, hoje nós temos aqui um assunto que é muito interessante para os orquidófilos, tanto os iniciantes quanto os veteranos. Hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast sobre 3 tipos principais de cultivos de orquídeas. Estilo de Quais são orquídeas, eles, né? Tuane? Me conta. Nós vamos falar sobre o cultivo em vaso, sobre o cultivo em tronco e sobre o cultivo em áreas externas. Aí nós vamos fazer uma abordagem ampla aqui, tudo que envolve esses 3 estilos de cultivo, As os vantagens, benefícios, as desvantagens. isso, tudo. E assim, falando de uma forma geral, eu espero que a gente possa ajudar o cultivador a resolver os seus problemas lá no seu cultivo diário, lá com as suas orquídeas. Eu tenho certeza que vai, porque uma das perguntas que nós vamos fazer aqui é minha. Pode fazer, Pode. Tuane. A gente sempre separa as perguntas que as pessoas vão mandando, né? A gente vê ali no senso comum que as pessoas têm dúvida em relação a esses assuntos. E posso começar? Sim, e tem pergunta certeza. hoje, hein? Com certeza. Conta pra gente, Rô, quais são as principais vantagens de cultivar orquídeas em vaso? Existe algum tipo de vaso que seja mais recomendado para iniciantes? Pra gente iniciar. Para os iniciantes, vamos já dando um exemplo aqui concreto, Tuane, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Nós temos aqui uma orquídea do gênero Encíclia. Esta orquídea, ela é assim de fácil cultivo. Eu recomendo para todos os iniciantes começarem por ela. Mas é claro, todas as encíclias também precisam ter os seus cuidados básicos, né, necessários. E também o vaso que eu vou recomendar é o vaso de plástico. Por quê? Para as encíclicas, porque a partir do cuidado diário que você tem ali com a sua planta, regulando a umidade dentro do vaso e também na escolha correta do substrato para as encíclicas, o cultivo vai ser muito tranquilo, muito fácil, Tuane. Então, este modelo aqui é um exemplo para quem estiver iniciando uma coleção de orquídeas e também na hora de escolher o vaso. Que bacana. E quando a gente fala de vantagens de cultivar em vasos, quais são de forma geral? A vantagem é essa que você acabou de ver aqui eu fazendo. Você consegue pegar um vaso de orquídea e levar para outro local para você ornamentar a sua casa ou levar para as exposições ou também, o que é muito importante, vender as suas plantas. É muito e bom. fazer um dinheirinho, né? Essa e também, Tuane, poder presentear pessoas. É verdade. Olha só, isso é um grande benefício para o cultivador de orquídea, fazer os seus próprios presentes para as pessoas que ama, né, Tuane? Verdade. Quer melhor que você cultivar as suas orquídeas durante o ano todo e de repente a sua orquídea chegou ali na fase de fazer a divisão da touceira e você pegar uma parte daquela planta e presentear uma pessoa que você ama. Muito bom. Sim, você economiza, né? Deixa de gastar com outros tipos de presentes. E é claro, se a pessoa que vai receber gostar de plantas, gostar de orquídeas, vai ser um ótimo presente. Ainda. É um excelente presente, Tuane. Respondido essa, hein? Cultivar orquídeas em troncos é uma técnica muito comum entre os colecionadores, né, Rô? Sim, com Conta certeza. pra gente, quais são os principais benefícios dessa forma de cultivo em comparação, por exemplo, ao cultivo de vaso? Aí vai depender também do ponto de vista. O cultivador que ama plantar orquídeas em vaso, ele gosta sempre de estar em contato com a natureza e imitar a orquídea quando ela vive na natureza, grudada lá nos troncos e nos galhos das árvores. A gente normalmente pega um galho, uma parte, né, do galho seco,
Aí a gente faz lá um corte, isso aí o tamanho vai depender de cada orquídea que você for plantar naquele vaso, naquele galho. Você faz um suporte para você ou pendurar, e você também pode acoplar esses galhos colocando dentro do vaso ou fazendo arranjos nas áreas externas também, na sua varanda ou no seu próprio orquidário. Então, o cultivo em galhos assim cortados é muito bom. A pessoa visualiza a orquídea se desenvolvendo de uma forma mais livre, com as suas raízes soltas. Primeiro faz a fixação da planta lá no galho, e depois, conforme o tempo vai passando e a orquídea vai se desenvolvendo, as raízes vão ficando dependuradas assim de forma aérea. Realmente é uma forma que as orquídeas gostam, e a gente também gosta de ver esse que visual, legal, né? assim. Sim, é claro que no cultivo em troncos assim dessa forma, as orquídeas elas precisam de um cuidado especial, um pouco diferenciado do cultivo dentro dos vasos como estes aqui. Porque a orquídea estando assim, de uma forma mais arejada, lá pendurada no tronquinho, automaticamente as raízes vão secar mais, o substrato ali que a gente fornece ali para dar um apoio para a planta se desenvolver seca mais rápido também. E então a gente tem que fazer a rega com mais frequência e também as pulverizações do fertilizante dessas plantas. Mas é um cultivo assim bem tranquilo e que muitos orquidófilos praticam realmente. Muito mesmo, eu já vi bastante. Então, o que você falaria que seria uma desvantagem assim aos seus olhos, né? Porque cada um tem uma percepção em relação a isso, né? De desvantagem quando a gente fala sobre cultivo em troncos, por exemplo. Existe desvantagem? Sim, algumas, porque você vai esse cultivar cuidado a mais. esse cuidado a mais, e também na hora de você mover o seu arranjo ali para outros lugares, seja para você trazer para ornamentar a sua casa, seja para você presentear para uma pessoa, no transporte também. Às vezes uma orquídea, quando ela está plantada num tronquinho, num galho de árvore, ou até mesmo num nó de pinos, que o estilo ali do cultivo é o mesmo, e as raízes estão todas expostas, elas circularam todo o arranjo ali. Às vezes, para você pegar e colocar em pé, assim, em cima de uma mesa, fica um pouco mais difícil. Sim. Então, nesses casos, a gente costuma fazer algumas adaptações. Existem suportes de metal que a gente coloca o arranjo em cima. Aí a criatividade do orquidófilo não tem limite, né? Mas realmente essa dificuldade, assim, quando o arranjo está íntegro ali, para a gente transportar para outros lugares, é um dos problemas. E no cultivo externo, quais são os cuidados especiais que devemos ter, por exemplo, com exposição ao sol, vento, umidade? Existe alguma espécie que se adapta melhor a esse tipo de ambiente? Quando fala de orquídea? Sim, com certeza, Tuane. Olha, lembrando que nós temos acima de 35 mil espécies de orquídeas e acima de 100 mil tipos de hibridações por aí que, olha, não acaba mais. Então, o cultivo na área externa, que é um outro estilo, né, de cultivo, temos aí, já falamos do cultivo em vaso, do cultivo em tronquinhos, e agora estamos falando do cultivo em áreas externas. E isso normalmente são em jardins, embaixo das árvores, as orquídeas grudadas realmente nas árvores, ou aquelas orquídeas que você planta em vaso também, mas que cultiva lá no jardim, em um local sombreado. E sempre lembrando que o cultivo nessas áreas externas precisa ser, de uma certa forma, protegido dos raios solares que venham queimar as folhas das orquídeas, e também um pouco protegido das rajadas fortes de vento, aqueles ventos principalmente do inverno que vem da região sul e que pode danificar as plantas também. Então, você escolhendo um local na área externa onde as suas plantas consigam vegetar de uma forma protegida, aí então você pode dar asas à imaginação e cultivar quais espécies de orquídeas que mais agradam você. Você pode escolher orquídeas que toleram mais iluminação, orquídeas que preferem ambientes mais sombreados, orquídeas terrestres também, ou semi-terrestres, que você vai adaptar ali no seu espaço.
Então existem possibilidades assim infinitas para você escolher, Tuane. Então são várias espécies que a gente pode adaptar nesses lugares, né? Sim, com certeza. Basta conhecer aí, saber cada uma das espécies e ó, use sua criatividade. Para quem fez essa pergunta, tá respondido, hein? Quais são os principais desafios do cultivo das orquídeas em vasos? Como evitar problemas relacionados, por exemplo, ao encharcamento e à falta de drenagem? Essa é uma pergunta muito importante, né? Sim. Dentro do vaso, olha só, vamos imaginar aqui a nossa plantinha dentro do vaso e vamos imaginar um tronquinho ali onde a orquídea está grudada. No tronquinho, o escoamento da água da irrigação ou a água da chuva é bem mais rápido. E o vento bate também ajuda a secar mais rápido. Dentro do vaso, se for um vaso de plástico, por exemplo, o vaso de plástico ele retém mais umidade. Sim. Então você vai ter que observar o tempo entre uma rega e outra e principalmente o substrato que foi utilizado dentro desse vaso. Se for um substrato que retém mais umidade e que demore mais para secar, principalmente que ele esteja ali dentro de um vaso de plástico, então a pessoa tem que observar para não pecar no exagero, para não deixar aquele encharcamento ali deteriorar com mais rapidez o substrato escolhido. E se for outro tipo de vaso também, você vai observar tudo como que está ali o conjunto. Se for um vaso de cerâmica também, você precisa observar o substrato, porque normalmente os vasos de cerâmica secam mais rápido. Então, a planta, conforme a sua espécie, elas precisam de mais ou de menos umidade. A gente tem que dosar isso. Se deixar um substrato encharcado dentro de um vaso de plástico, automaticamente as raízes podem apodrecer em menor tempo. Para quem deseja cultivar orquídeas em tronco, quais são os melhores tipos de madeira e superfícies naturais? Quais dicas você daria para garantir uma boa fixação para o desenvolvimento da planta? Sim, Tuane, existem diversas madeiras que os orquidófilos mais costumam utilizar para cultivo de orquídeas. Você poderá utilizar ipê rosa, ipê roxo, você pode usar principalmente a madeira peroba, as cascas, mas lembrando já de antemão que a gente não pode sair coletando perobas na natureza. Olha. São madeiras protegidas e a gente sempre usa madeiras de reflorestamento e aquelas madeiras que são legalizadas realmente para o cultivo. A gente sempre recomenda para os orquidófilos andar dentro da lei, porque aí a sua tranquilidade, né, não tem comparação. É isso aí. E outras madeiras também são utilizadas nesse tipo de cultivo. O sansão do campo, não sei se você conhece, já ouviu falar. Ela é muito utilizada também para o cultivo de orquídeas. E os arranjos vai variar conforme a criatividade de cada orquidófilo. Então existem diversos tipos de árvores que fornecem as madeiras para a gente plantar as orquídeas. Se você for utilizar apenas a casca da árvore, use de preferência aquelas cascas que sejam mais grossas, mais rugosas, porque nessas rugas das cascas de árvores, principalmente da peroba, ali tem aquelas, como se diz, aqueles... Me faltou a palavra aqui agora. Aquelas ranhuras, onde as raízes vão se fixar e ali também a gente pode ir depositando os adubos orgânicos. Ali a planta vai se alimentando e ela vai vegetando como se ela estivesse realmente grudada lá num tronco de árvore. Então as raízes mais rugosas são ideais. As árvores que têm aquelas cascas lisas não são muito adequadas para o plantio de orquídeas, porque as raízes preferem as cascas mais rugosas para elas se fixar e sentir segurança ali. Por exemplo, você conhece um pé de goiaba? Conheço. O pé de goiaba, ele tem a sua casca lisa. Além dele ter a casca lisa, é um tipo de árvore que troca a casca anualmente. Então, se você gruda uma orquídea ali, o ano que vem aquela casca se desgruda, a sua orquídea está desestabilizada ali na árvore. Então não é um tipo de cultivo muito ideal para as orquídeas. Qual é o tipo de substrato mais indicado para o cultivo em vasos? Quais combinações de materiais ajudam a melhorar a drenagem e a aeração das raízes? Tem algum tipo específico ou
ali é um estudo de substrato, Rô? Tônia, a partir da minha experiência no meu orquidário ao longo de anos de prática lá com as orquídeas dos mais diversos gêneros e espécies já provei todos os tipos de substratos e todos os tipos de vasos que você possa imaginar. Eu digo que o orquidófilo pode escolher qualquer tipo de substrato e praticar com qualquer tipo de substrato que ele vai ter sucesso com qualquer um, desde que ele, ao escolher determinado tipo de substrato, ele aprenda ali a dominar e a dosar a quantidade de irrigação ali para aquelas orquídeas, conforme o que ele escolheu. Se for musgo esfagno, se for cascas de pinos, se for pedra brita, se for o que ele imaginar, ele tem que pensar ali na dosagem da irrigação para as orquídeas. Então, não existe isso, Tuane, de que um substrato é melhor que o outro. Entendi. Isso vai depender ali do jeitinho de cada orquidófilo cuidar ali das suas orquídeas. Todos esses substratos são excelentes. E eu lembro mais uma vez, Tony, que há muitos anos o uso do xaxim era assim o número 1 para os orquidófilos, né? Mas a sorte do xaxim que naquela época, vamos supor há uns 30 anos, ele era muito difundido, muito vendido e muito traficado também, e muito extraído das florestas, até ao ponto de ter sido obrigatória realmente uma lei que proibisse a extração do xaxim na natureza. Mas aquele substrato, ele era perfeito para as orquídeas. Legal, e lembrando, curiosidade bacana, sim, é uma curiosidade interessante, mas lembrando que um pé de xaxim, ele leva 100 anos para ele atingir a fase adulta. Nossa. Mas ele foi muito explorado, então hoje em dia todos esses outros substratos, eles vieram para suprir né, a carência que hoje nós temos do xaxim na natureza realmente. E nas áreas que ainda são preservadas, onde existem o xaxim, eles têm que ficar lá. É uma planta sagrada hoje em dia. Eu imagino, hein? Curiosidade que eu não sabia. Você sabia? Aí, ó, viu como é importante o podcast? Quando falamos de um cultivo em troncos, como garantir que a planta receba os nutrientes necessários, já que não há um substrato tradicional envolvido? Essa pergunta foi minha, tá, gente? Tuane, eu viajei aqui um pouquinho. Vai. De novo. Pra gente... Deixa eu cortar. Isso. Corta. Não. Aqui. Quando falamos de cultivo em troncos, como garantir que a planta receba nutrientes necessários, já que não há um substrato tradicional envolvido, né? Já que é no tronco ali. No tronquinho, quando a gente vai fazer um corte de um galho, por exemplo, de preferência seco, nunca vamos utilizar aqueles galhos verdes. Você chega lá na árvore, corta um pedaço do galho da árvore e já vai lá plantar. Não, a gente sempre tem que deixar esse material secar. Principalmente se for uma árvore que ela produz tanino, que é uma substância ali que a árvore produz, né, para o seu próprio desenvolvimento, mas que ele tem ali a condição de queimar as raízes da orquídea se não for tratado. Então a gente faz um tratamento prévio de alguns materiais ali de árvores que produzem tanino antes do uso. E se for um galho de uma árvore que não tem problema nenhum, por exemplo, um galho de peroba, você pode pegar lá o galho seco e já plantar a orquídea que está tranquilo. Nesses casos, quando a gente está fazendo esse plantio nos galhos, a gente precisa fornecer para a orquídea um alimento extra, porque aquele tronquinho ali não vai estar como se ele estivesse realmente fixo lá na árvore, recebendo todos os materiais, os nutrientes da própria natureza. Folhas que caem e vão se decompondo ali, dejetos de pássaros e insetos que vão caindo ali, e tudo junto vai formando uma composição homogênea ali em decomposição, e tudo aquilo vira uma matéria bem nutritiva para a orquídea. Mas em casa a gente tem que fornecer isso. Então a gente pode fornecer de forma aqueles adubos granulados realmente, mas tudo de origem orgânica.
Existem diversos no mercado. A gente pode usar, por exemplo, um pouquinho de pó de osso, que ele é rico em cálcio para as Que orquídeas. legal. A gente pode usar também tortas de mamona, que também oferecem outros tipos de elementos químicos ali, naturais, que vão ajudar a nutrir a planta. E então, cada orquidófilo tem o seu jeitinho de fornecer o alimento para a planta, mas é importante ou fazer umas trouxinhas e colocar lá, ou até mesmo conforme o substrato que a gente utiliza de apoio ali para plantar a orquídea, ali também a gente pode colocar um pouquinho do adubo orgânico. E também pode ser de maneira líquida. A gente pode também pulverizar um pouco do fertilizante orgânico ali para a orquídea. E isso tudo a gente vai ajudando a suprir as necessidades da planta. E lembrando, Tuane, que isso daí não é uma coisa assim muito difícil, porque as orquídeas, elas não precisam de uma grande quantidade de adubo. Não precisam. Um pouquinho só de fertilizante já é suficiente. Já é o suficiente. A cada 1 mês, a cada 2 meses, conforme ali o calendário que você estabelecer para cuidar das suas orquídeas. Então se torna um cultivo bem prático. Eu ia até fazer essa pergunta, se o cultivo em troncos, ela pode ser para iniciantes também, né? Porque às vezes a gente tem um olhar de tanta dificuldade, né? Mas isso também pode ser para iniciantes. Pode, com certeza, pode sim. Existem as técnicas corretas para a gente fixar a planta ali, como dar o fertilizante, como dar a irrigação na medida certa. Tuane, lembrando que lá no meu curso Orquídeas na Lupa, a gente tem aulas específicas sobre isso. Que legal. E aulas assim, na prática, com a mão na massa, ensinando, mostrando como fazer, apontando os erros que a gente não deve cometer. Ou seja, assim, a pessoa já ganha tempo. Exatamente. Já evita cometer muitos erros que, até mesmo nós, que hoje a gente é considerado já mais veterano, né? Com tantos anos de prática, lá no começo a gente cometia esses erros também. Então, quem está chegando agora, quem está começando a sua coleção, pode poupar tempo, poupar planta, porque você, cuidando de um jeito certo a sua planta, você vai evitar que essas plantas sofram, ficam doentes, né? E até mesmo percam essas plantas. E assim você economiza e você vai juntando seu dinheirinho para comprar mais plantas, né, Tuane? Essa é a dica boa. Eu gosto de dica boa. Quando falamos de cultivos externos, eles costumam ser afetados por pragas ou doenças com mais frequência, né? Quais são as dicas para mantê-los saudáveis sem o uso de produtos químicos, por exemplo? Tuane, você já ouviu falar nos escoteiros da floresta? Já. Olha, Tuane, aqui na minha prática diária, aqui é o método que eu mais recomendo, tanto para a área interna, dentro do orquidário, quanto para as áreas externas, porque ele é um método de cultivo bem eficiente. Então, ele vai proteger, vai deixar ali as suas orquídeas com os seus soldadinhos já prontos para defendê-las das pragas e das doenças. Lembrando que no meio assim externo, aberto, no jardim que seja, embaixo das árvores, onde o orquidófilo decidiu cuidar das suas orquídeas, as plantas, elas estão mais suscetíveis a serem atacadas por insetos como pulgões, tripes, as famosas cochonilhas, algumas lagartas, alguns gafanhotos e outros insetos mais que são comuns ali na natureza. Meio, né? Isso. E na área externa também, os insetos que a gente deseja, às vezes eles não vêm em grandes quantidades. Por exemplo, as joaninhas, elas são benéficas. Se você encontrar uma joaninha ali visitando a sua orquídea, não mate a joaninha, elas são úteis para as orquídeas. Que legal! Elas ajudam a comer os pulgões e até mesmo as cochonilhas das orquídeas. Então, mas não é sempre que a gente consegue trazer todos esses insetos. Sim. Né? Então, nas áreas externas, realmente as orquídeas ficam mais suscetíveis, mas a gente consegue fazer ali as prevenções. É isso que nós precisamos, é isso que você precisa, hein? Com certeza. Vejo você, entrava no curso. Se você pudesse dar uma dica para alguém que está começando agora com orquídeas, qual seria o principal conselho para garantir o sucesso em qualquer um desses estilos de cultivo que a gente falou aqui, Rô?
É sempre, Tuane, entender com qual orquídea a pessoa está na mão, entender o gênero a que ela pertence, porque esse é o primeiro passo para o sucesso no cultivo. Você entendendo que orquídea você tem ali, você vai determinar o restante, qual tipo de vaso que ela vai preferir, qual tipo de substrato no qual ela vai se desenvolver melhor, qual é o ambiente onde você vai colocar essa orquídea que ela vai em menor tempo, desenvolver as suas brotações, oferecer flores. Se você escolhe um gênero de orquídea, por exemplo, vamos supor uma catleia violácea que seja, e coloca ela no local muito, muito, muito sombreado, ela vai sentir, porque aquilo ali não faz parte da natureza dessa catleia, ela prefere um local um pouco mais iluminado, e assim ela consegue se desenvolver bem. Se você colocar uma Phalaenopsis, por exemplo, em um local muito iluminado, ela também vai sentir um choque. Elas não se adaptam em locais muito claros, muito iluminados. Então a gente precisa entender qual a planta que temos na mão. A partir daí, tudo fica mais fácil. E bom, surgiu uma dúvida também em relação ao cultivo nos vasos. Todos os vasos, eles precisam de algum ambiente ali do respiro, tipo aqueles buraquinhos, todos eles precisam? Com certeza, Tony. Vamos pegar os modelos aqui. Olha, aqui nós temos uma touceira enorme de catleia intermédia. E olha aqui, no fundo do vaso existem diversos furos, diversos orifícios. Por aqui passa o oxigênio, porque esse vaso ele é desenhado estrategicamente para a orquídea respirar. A gente nunca pode usar um vaso que tenha a sua base reta. Sempre que você for escolher um vaso, se for de plástico principalmente, escolha um vaso que tenham pequenos pezinhos aqui. Porque você, ao colocar na mesa, ele não vai ficar reto. Ele tem um espacinho ali para... Sim, ele não vai ficar reto, vedando a entrada do oxigênio aqui dentro do vaso. Então, esse design aqui é estratégico para o bom funcionamento, o bom desenvolvimento das raízes. E aqui, não precisa nem falar, né, Tuane, que por aqui entra vento, entra oxigênio, a água da irrigação seca mais rapidamente. Então, essa planta ela está com o cultivo perfeito. Tanto é que você pode ver o desenvolvimento da touceira com todo esse enraizamento, olha, ao redor do vaso e todas essas flores. E olha que já caiu várias flores aqui que já amadureceram, Tuane. Então, é uma planta muito bem desenvolvida, muito bem cultivada. Então, fica essa dica, hein? Sim. Comprou um vaso, precisa ter os furinhos ali para passar o oxigênio, em questão do encharcamento também, né? Sim, sim. Vai drenar com mais rapidez a água, tanto da irrigação quanto a água da própria chuva, se você estiver cultivando ali no seu ambiente externo. E assim a planta ela não sofre, não perde as raízes por excesso de umidade e apodrecimento das raízes. E quando nós falamos do... Peraí, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Acho que tem mais uma... Rô, falando um pouquinho sobre os cultivos externos novamente, quais são os principais desafios que você já enfrentou? Você já fez um cultivo externo? Sim, eu faço aqui todos os tipos de cultivo, Tuane. Eu tenho cultivos nos vasos, eu tenho cultivo em troncos, eu tenho cultivo na área externa e eu tenho meu cultivo dentro do orquidário. Então, né? Eu tenho aqui na prática todos os tipos de cultivo. E quais são os desafios que você já enfrentou? Ali no início, quando você iniciou assim, você fez um cultivo externo? Na área externa, realmente, para mim, foram os ataques de pragas. De pragas mesmo. De pragas, realmente, e também de doenças. Mas naquela época eu ainda não dominava, eu ainda não tinha desenvolvido essa nova metodologia com a qual eu trabalho hoje.
Então, naquele período, quando o meu cultivo era de uma forma tradicional, eu lutei bastante contra cochonilhas, contra ataque de pulgões também, e principalmente contra ataque de fungos nas minhas orquídeas e até mesmo de doenças bacterianas. Porque quando eu cultivava no tempo, eu não tinha essa metodologia dos meus escoteiros da floresta, que eu aplicava e as minhas plantas ficavam lá protegidas. Eu podia deixá-las na chuva, podia deixá-las no vento e elas estavam lá tranquilas. Naquela época, muitas cochonilhas vinham e infectavam as minhas orquídeas e era um caos para solucionar isso. Tuane, você não tem noção de quantas vezes eu passei lá com escovinha, aquelas bandejas de água e detergente, esfregando as minhas orquídeas. Tuane, teve uma vez que eu peguei. Ó, eram atitudes assim extremas mesmo, sabe? Porque eu aplicava inseticidas, fungicidas de vez em quando lá nas minhas orquídeas, mas eu mesma eu tinha medo de aplicar, eu me intoxiquei e eu não tinha um funcionário específico ali para mim, então eu dependia de um funcionário aqui da nossa propriedade que nas suas horas de folga ele vinha aplicar os produtos para mim, mas não conseguia manter aquela frequência certinha. Quando eu me aventurei, eu falei, não posso mais contar com ele, eu mesma quero aplicar, porque é eu mesma que quero cuidar das minhas orquídeas. Aí eu me aventurei, fui lá aplicar e deu zebra. Deu BO, né? Então, a partir de quando eu desenvolvi a minha metodologia, que é um método seguro e natural, eu mesma, Tuane, cuido de todas essas orquídeas aqui. Você pensa que eu adubei muito essas orquídeas aqui esse ano, Tuane? Poucas vezes. Elas se alimentam também da ação dos escoteiros da floresta, que eles agem para proteger as minhas orquídeas de pragas, como esses insetos que vêm tirar o sossego delas, as cochonilhas, os pulgões, as tripes, algumas lagartas. Então, elas estão tranquilas em relação a isso. E existem outros tipos de inseto que a gente não cita aqui, não. Hoje, né? Conforme algumas aulas que a gente vai exemplificando, a gente vai citando nomes diferentes. E também os fungos, os principais fungos e algumas bactérias também que trazem doenças para as orquídeas. Então, Tuane, esses foram os principais desafios que eu havia passado no meu cultivo externo, realmente. Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, a gente vai dominando ali as principais dificuldades. Depois que a gente domina, aí fica fácil. Aí você consegue ampliar o seu cultivo ali, ampliar a sua coleção, escolhendo gêneros diferentes de orquídeas, espécies diferentes, e assim, a hora que você percebe, você está com 1000 orquídeas ali no seu orquidário, todas bem cuidadas. Obrigada por ter respondido as nossas perguntas, né? Hoje eu posso dizer que é nossa, que também tinha minha, viu? Ai, que bom, Tuane. Sou eu quem agradeço, Tuane, a sua presença aqui. Obrigada. E agradeço também a visita dos nossos seguidores aqui no nosso canal. Tuane, eu aproveito para convidar todos os nossos seguidores a compartilhar esses vídeos, mostrar para outras pessoas que precisam aprender essas dicas também. E a gente espera vocês todos no nosso próximo podcast. Gente, muito obrigada. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau.